Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas supervisórios, né? Que nós estamos trabalhando aqui na disciplina. E nesse vídeo, né, nós iremos continuar o desenvolvimento da nossa fábrica de tintas, né? Com foco especial ainda em banco de dados. Tá joia? Bom, vale lembrar aqui, né, que na semana passada nós vimos o conceito de banco de dados, né, as funções de um banco de dados no sistema supervisório. Então, com um banco de dados, né, o supervisório associado a um banco de dados, eu consigo fazer um histórico de alarmes, armazenar todos os alarmes que estão ocorrendo no meu processo. Eu consigo fazer um histórico de variáveis, ou seja, a cada, né, a cada X segundos ou a cada, enfim, minutos, eu pego o valor de algumas variáveis, de determinadas variáveis, de variáveis importantes, e armazeno essas variáveis no meu banco de dados, tá joia? E, por fim, a terceira e última principal função do supervisório justamente é o conceito de receita ou fórmula, no qual eu armazeno no banco de dados as minhas fórmulas, né, as receitas do meu produto. Em vez de ter um caderno de receitas, um livro de receitas lá para fazer, por exemplo, enfim, um refrigerante X ou Y, essas quantidades, a receita do produto realmente fica armazenada no banco de dados, né? Claro que isso tem inúmeras vantagens, evita erros do operador inserir, né, as quantidades erradas e fica, além de evitar erro, fica guardado normalmente, né, numa sala cofre, enfim, um servidor blindado, né? Tem todas essas vantagens. Tá joia? Bom, então, nós vimos lá, né, na semana passada, na introdução ao banco de dados, que o Ellipse E3, ele permite, né, de uma maneira bem simples, a comunicação com três bancos de dados. O Access, que é o banco de dados da Microsoft, né, vem junto com o pacote Office aí, é o banco de dados mais simples. O SQL Server, né, que é um banco de dados um pouco mais elaborado, né, que permite que você crie grandes bancos de dados complexos. E o Oracle. O Oracle também é um banco de dados similar, parecido com o banco de dados Access. Tá joia? Legal, pessoal. Então, nós criamos aqui na semana passada, né, dentro de objetos do servidor, dentro da pasta banco de dados, nós criamos um banco de dados 1, né, um banco de dados que está na mesma pasta da nossa aplicação, né? Da nossa pasta da nossa aplicação. Esse banco de dados é um banco de dados do tipo Access, né? Eu não preciso, para usar o banco de dados Access no Ellipse 3, eu não preciso ter, por exemplo, o SQL Server ou o servidor da Oracle, nada disso instalado no meu computador. Usando o banco de dados Access, eu vou escrever no banco através do Ellipse 3, vou ler do banco através do Ellipse 3 e nem preciso ter o Access instalado, licença do Microsoft Office, nada disso. É claro que se você tiver a licença do Access, se você tiver o Access instalado no seu computador, né, então é claro, é muito melhor, porque você pode, por exemplo, escrever no banco de dados através do Ellipse, né? Por exemplo, um histórico de variáveis, o Ellipse vai criando, né, registros no seu banco e você pode ler essas informações usando o próprio Access ou usando outro software, né, que lê esses dados do banco de dados Access e apresenta aí para você, né, de uma outra maneira, enfim, né? Isso aí é a critério da aplicação, do usuário, tá certo? Aqui, né, nós vamos escrever pelo E3 e vamos ler pelo E3.
tá certo? Bom, todo o material da elipse, né, ele trata, né, no capítulo anterior 16 aqui, todo o material da elipse, ele trata do SQL, tá certo? Do SQL Express. Mas, no nosso caso, né, é, é mais interessante, mais eficaz nós utilizarmos o Access. Os comandos são exatamente os mesmos. E evita a instalação do SQL Server no nosso computador. É um software pesado que demora para instalar, então não é interessante nós termos o SQL instalado para fazer a aplicação no E3, uma vez que o Access vai muito bem, né? Os comandos são os mesmos, a gente consegue fazer muita coisa com o Access. Num estudo mais avançado de banco de dados, em aplicações muito grandes, né? Aí sim, você usa outro sistema de banco de dados e aí depois você manipular esses dados de uma outra forma, tá? Mas aqui, nesse momento, tá, o Access é suficiente, né? Para a gente escrever, ler, né? A gente escreve no banco, depois a gente cria um gráfico histórico, um relatório, uma própria tabela de dados, tá certo? Então, é isso que nós vamos continuar fazendo hoje. Especialmente hoje, nós vamos fazer o filtro na consulta, tá? Vamos relembrar então. Aqui na semana passada nós criamos o banco de dados, depois nós habilitamos a escrita dos alarmes no banco de dados. Para isso nós criamos uma tela denominada alarmes, tá certo? E depois nós criamos um histórico de variáveis, né? Criamos um histórico de variáveis na tabela dados nível 1, os registros a cada 1 segundo, né? Se nós olharmos aqui, nós estamos gravando o nível 1, o nível 2 e o E3 timestamp, que é algo nativo. Eu tenho que escrever, né? Toda vez que eu vou entrar com o histórico de variáveis no meu banco, esse histórico tem que estar associado a um E3 timestamp, a um tempo, né? No dia 22/5/2020, às 7h15, né, o nível 1 era X e o nível 2 era X. Tá certo? Bom, e aí nós criamos aqui no nosso supervisório a tela eventos, né? Aqui a senha João 123, que apresenta o histórico de alarmes, tá certo? Então nós vamos mudar aqui, ó. Opa. Aí, não, eu cliquei errado aqui. Né? Clicando aqui na aba, na coluna E3 timestamp, eu consigo mudar, né, a ordem. Então, por exemplo, ó, do dia 22 às 7h15, né, o nível do tanque 1 estava muito baixo. Alta severidade, valor 29,6, não foi reconhecido ainda, né? Nós já fizemos essa experiência, botão direito reconhecimento, reconheci todos os alarmes. Bom, então os alarmes, olha agora, os alarmes que estão aqui, ó, esses alarmes até aqui, foram os alarmes que foram reconhecidos pelo operador João, que está logado aqui. Vou afirmar novamente. É claro que aqui, né, aqui é algo atípico, algo anormal. Então, muitos alarmes sendo gerados, né? Isso não é usual numa aplicação real. Por quê? Porque se estiver gerando esse monte de alarme, olha, larga a mão e vai fazer outra coisa porque o processo está horrível, né? Não está funcionando bem, certo? Então, aqui nós temos esses alarmes que estão acontecendo aqui, com muitos alarmes por segundo, né? E reconhecidos, ou seja, o operador falou pro sistema supervisório, ok, eu vi esses alarmes, eu já tomei uma ação relacionada com esses alarmes, ou seja, eu reconheci os alarmes, tá certo? Então aqui a gente atualiza esse objeto chamado E3 Browser, que é esse objeto do tipo tabela, tá certo? A gente
atualiza ele de tempos em tempos, E3 Browser, né? E aí a gente pode monitorar o que aconteceu com o alarme. A mesma coisa no histórico, né? Esse aqui é o nosso histórico de variáveis. Vejam bem, olha só, nós estamos escrevendo o nível 1, o nível 2 e o tempo a cada 1 segundo. Ou seja, olha aqui, nós temos 14.787 registros no banco do nível 1 e no nível 2. Tá? Então, é claro que num sistema real, a gente tem que tomar cuidado também com relação a o período de amostragem, o período de escrita da variável no banco de dados. Tá certo? Porque senão eu vou acabar poluindo o meu banco de dados com muitas informações que de repente não são tão relevantes assim, né? Não precisava ser uma escrita a cada 100 milissegundos. Tudo bem? Então, a gente coloca aqui, né? Olha lá. Aí mudei a direção. Como eu estou atualizando o V3 Browser a cada 2 segundos, na hora de reordenar ele realmente dá esse errinho, né? Isso tudo é didático, né? A gente não atualiza ele tanto assim, né? A gente costuma atualizar ele, sei lá, cada 1 minuto, né? Porque não faz sentido eu ficar mostrando assim todas essas informações. Tá certo? Bom, mas vocês viram aí que nós temos 14.871 registros no banco do nível 1 e no nível 2. Né? E se eu quiser saber, né, como que estava o nível ontem, por exemplo? Né? Mas qual o nível ontem? Queria, né, ver como que foi o comportamento nível ontem, das 4 da tarde às 5 da tarde. Por quê? Nesse período eu tive um problema numa determinada máquina do meu processo e eu queria, né, realmente verificar esse nível, como que ele se comportou nesse período de tempo, né? Foi normal, não foi? Estava muito alto, muito baixo, tá certo? Então, a gente é possível implementar e é muito, né, interessante e é usual implementar o que a gente chama de filtro na consulta. O que é isso? Eu vou fazer uma consulta, ou seja, eu vou apresentar os dados no meu E3 Browser, mas os dados filtrados, ou seja, eu vou selecionar o período de tempo, por exemplo, do dia 21, das 16 às 17, tá certo? E vou mostrar ao operador somente o período de tempo desejado. Fica mais fácil do operador poder detectar eventuais anormalidades, tá certo? Claro que a gente fazendo filtro é possível você filtrar qualquer data, qualquer hora. É bem fácil isso, né? É bem usual, tanto para gráfico, como para E3 Browser, como para relatório. Então, em vez de fazer uma consulta a todos os registros, aos 14.000, 15.000 registros, nós faremos uma consulta em um determinado período de tempo, um determinado período de tempo, tá certo? Então, isso também é bastante usual e bastante importante. Tá bem, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora é realmente criar uma consulta com filtro. Tá? Legal. Então, vou utilizar a mesma tela que eu estava, né? A tela determinada, tela histórico. Deixa eu chegar esse 3 para cá. Eu tenho bastante espaço aqui. Aqui eu vou colocar um outro E3 Browser, tá certo? E vou colocar, né, vou mostrar para vocês aqui, um campo para eu entrar com a data inicial, um campo para eu entrar com a data final, um botão para eu realmente filtrar, né? E o meu objeto E3 Browser, a minha tabela de dados. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar aqui um texto, né, chamado de filtro na consulta. Vai ficar, vou colocar um pouco mais para cima. Filtro na consulta.
Vou colocar um texto chamado data inicial. Vou aumentar aqui um pouquinho. Né? Filtro na consulta. Põe em azul aqui. Legal. Data inicial. Aí eu vou colocar um set point, né? Para eu entrar com a data inicial. Bom. E vou colocar um data final. Então, propriedade value aqui, data final. Tá? Bom, agora é muito importante isso que eu vou fazer. Eu vou mudar o nome dos objetos. Tá? Deixa eu alinhar eles aqui. Opa, alinhei, legal. Então, esse objeto aqui, que é só um texto, que eu escrevi data inicial, eu vou mudar o nome do objeto. Lembram lá, não? Que a gente fazia isso? Então, na propriedade name aqui no canto, está escrito texto 5, eu vou colocar tx de texto, data inicial. Esse segundo objeto, data final, eu vou colocar tx, data final. Tá certo? Bom, esse set point, que é o set point que eu vou inserir a data inicial, o nome do objeto eu vou colocar sp, data inicial. Vocês vão ver por que é tão importante. Isso aí daqui a pouco, vão ver a importância de colocar o nome correto. E o set point que eu vou inserir a data final, eu vou colocar sp de set point, data final. Muito bem. Tá certo? Por fim, aqui embaixo, eu vou colocar um botão, que eu vou chamar de bt de botão, consultar. Vou colocar um caption nele aqui, um label, né, uma etiqueta, consultar. Muito bem. Legal, hein? Bom, e aí vou colocar data inicial, data final aqui, e esses dados que eu acabei de consultar vão aparecer nesse outro E3 Browser, tá? Essa outra tabela de dados. Deixa eu alinhar aqui. Colocá-los do mesmo tamanho, alinhado direitinho. Deixa eu colocar só uma... Então, no E3 Browser, da esquerda, vão aparecer os dados, todos os dados, e no E3 Browser da direita, né, os dados filtrados. Deixa eu só mostrar a tela para vocês como que vai ficar, né? Como ficou, perdão. Aí, ó. Beleza, tá bom. Pode chegar esse aqui um pouquinho para cá, baixar o outro para ficar... E aqui nós vamos inserir a data inicial, a data final, e vamos consultar e as informações vão aparecer aqui nesse E3 Browser, já as informações filtradas. É extremamente importante esse filtro, né? Senão vira uma loucura de 15 mil, né? 15 mil registros, sei lá, muito registro. Tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, o desenvolvimento. Tem bastante script, é enjoadinho, tem que tomar bastante cuidado, mas eu vou fazer com calma e eu tenho certeza que, como está gravado o vídeo, vocês vão poder voltar, enfim, fazer né, com bastante calma esse filtro. Beleza? Vão acompanhando também no material para vocês poderem, né, ficarem, seguir aqui também depois, né, quando estiverem fazendo. Beleza. Bom, então criei aqui texto e o set point, data inicial e data final. O que eu vou fazer agora? Né, existe uma função aqui, né, uma ferramenta aqui no E3, que permite que, quando eu clicar
aqui nesse set point, abra para mim algo parecido com, né, o calendário do Windows aqui. Parecido, né? E aí eu posso selecionar aqui a data e a hora. Tá? Então, é uma ferramenta, uma função do E3 que quando eu clico, ele abre uma janelinha que contém o calendário para eu poder escolher data, para eu poder escolher a hora, tá certo? Eu vou fazer isso no data inicial, farei isso também no data final, tá joia? Legal. Então, aqui, né, estou aqui no objeto, data, no setPoint data inicial, eu vou lá no script, né? Olha a importância. Então, quando eu der um clique no setPoint data inicial, olha que fantástico, olha que fantástico. Quando eu der um clique no setPoint data inicial, eu vou rodar o script que está aqui. Se eu não tivesse mudado o nome, ia ficar uma bagunça, não ia saber depois direcionar, né? Então, é importante eu mudar o nome do objeto. Então, se eu der um clique no setPoint data inicial, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no E3 Browser, a função chama showDatePicker. Eu acho que ela está no VB Script, né? Aqui, showDatePicker. Vamos ver aqui? É um método, né? É uma ação. Show. Não, então está no E3 global. Vamos filtrar. Aqui. Também não, então está no Viewer Application. É muito script. showDatePicker, perdão, tá? Perdão. Então, esse método, essa ação, está aqui dentro do Viewer Application. Viewer Application, showDatePicker. Abre uma caixa de diálogo para alteração da data e da hora. Tá? Esse método retorna verdadeiro se o usuário confirmar a data ou falso se o usuário cancelar. Colar. Tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente olhar o help, né, e não ficar perdido. showDatePicker. Legal. O dado, left, top, default. Não tem muito segredo. Legal. Então, o que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui um, né? Se o usuário confirmar, ou seja, se ele realmente escolher a data e der um OK, o que eu faço? Né? Eu vou armazenar a data escolhida numa variável interna chamada data-hora, né? Vai aparecer no canto superior esquerdo, ou seja, e isso aqui não importa para a gente, né? A data default é a data que está atualmente aqui, né? Tá? Então, olha só, se o operador confirmar, escolher a data e confirmar, pressionar o botão OK, então o que eu faço? Eu vou pegar o valor da data-hora que ele selecionou e vou carregar no valor na propriedade value do meu setPoint. Então, vamos lá, olha só, tela histórico, sp data inicial.value, recebe data hora. Como eu estou fazendo o script no próprio objeto, ele não coloca o caminho inteiro, né? Ele só coloca value, mas na verdade seria sp data inicial.value. A gente só escreve value. Então, se ele confirmar, a data e a hora que ele confirmar vai ser, né, passada para o próprio objeto, né, para o próprio setPoint. Então, eu vou copiar esse script e vou colar ele lá no sp data final. É a mesma coisa, né? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá certo? Olha lá. Se o operador pressionar o botão OK, se ele confirmar, né, a escolha da data e da hora, então eu vou pegar a data e a hora que ele escolheu e passar para a propriedade value do meu
próprio setPoint data final. Só para vocês verem, entenderem aqui o que eu estou falando, vamos rodar aqui, ó. Tem erro aqui no script. Vamos dar uma olhada no erro do script. Show date picker, data, hora, 00 espaço. Mas não tem esse espaço final aqui. Não é obrigatório. SP data inicial. Legal. Aí, pronto. Então, aí, ó, assim que eu cliquei no setPoint data inicial, ele abriu aqui o data e a hora, permite que a gente escolha, né, a data e a hora. Quando eu dei o OK, ele pegou a data que eu escolhi e copiou aqui para a propriedade value do meu setPoint. Aqui é a mesma coisa, né? Então, aí a diferença aí de 18 segundos, né, entre a data inicial e a data final. Aí, futuramente, eu vou dar um consultar, vai aparecer aqui, né, os dados do nível, né, armazenados nesse período de tempo, das 7h32h17 às 7h32h35. É bem enjoadinho, né? Vocês viram que é bastante detalhezinho, tem que consultar o material. Aqui na Ellipse são muitos scripts, existe um guia de scripts da Ellipse aí com 600 e poucas páginas, só de script, né? Só de funções, de propriedades, de métodos. Então, é normal, é usual, a gente consulta mesmo, tem que consultar, né? A gente não consegue guardar tudo isso. À medida que você for trabalhando, claro que você vai tendo mais noção de corrigir os erros, né? Mas sempre consultando o material de referência da Ellipse. Muito bem, né? Opa, então, vamos lá. Tela histórico, né? Voltar aqui, e aí eu vou configurar, atenção, vou configurar o meu E3 Browser. Então, botão direito, E3 Browser, propriedades, né? Consulta 1, configurar. Então, eu vou buscar no banco de dados, na tabela dados, nível, lembra disso? Olha só, tem duas tabelas, uma que armazena os alarmes e outra que armazena os níveis. Dados nível, legal. O que eu quero que mostre? E3 timestamp, nível 1 e nível 2. Tá? Então, nessa sequência, mais à esquerda, data e hora, depois um pouquinho nível 1, terceira coluna, nível 2. Só que aqui que vem o segredo, ó, aqui que vem o segredo. Para fazer um filtro, filtrar por data e hora, eu preciso configurar essa linha aqui da minha consulta. Tá certo? Configurar essa linha. Filtro. Então, o que eu vou fazer? Meu filtro é por data e hora. Então, clico aqui em filtro. Se o E3 timestamp for maior que, e agora atenção aqui, né? Eu vou criar aqui dentro da minha consulta, do meu banco de dados, uma variável, tá? Do tipo datetime. Então, para isso, para criar uma variável do tipo datetime, o que eu faço? Ela é hashtag, símbolo de menor, porcentagem, ó, hashtag menor porcentagem, e aqui, atenção, data inicial. É uma variável interna da consulta, que é do tipo datetime, que vai se chamar data inicial. Atenção para o nome aqui, como eu escrevi isso, usei letra maiúscula, não usei letra maiúscula, tá certo? É importantíssimo, importantíssimo, né, vocês lembrarem como que vocês escreveram, né, essa data inicial. Se for maior que data inicial e menor que outra variável, data final, tá? Data inicial, data final. Então, é isso. Se for maior que a variável data inicial e menor que a variável data final, não tem nada a ver com aquele texto que eu criei na tela. Isso é uma variável da consulta que depois eu vou escrever nessa variável, tá? Mas não tem nada a ver com o texto. É só o nome, né?
Então, vou colocar aqui, data inicial, var, data final, var, tá? Só para ficar bem claro que não tem nada a ver com aquele texto, tá certo? Data inicial, var, data final, var. Aqui ele usa data inicial, data final, né? Mas eu vou pôr um var aqui para vocês verem que a variável sou eu que escolho. Muito bem. Ok, pronto, criei o filtro. Agora eu venho aqui em variáveis, só confirmo que a data inicial var é uma variável do tipo date e data final var é uma variável do tipo date. Muito bem, né? Ok, legal. Tá feito o filtro. Agora é só configurar a largura a largura das colunas. E3 timestamp pode ser um pouco maior. Nível 1, 100. Nível 2, 100, né? Só por um 120 aqui, um 120 aqui. Legal, pronto. Da parte da consulta está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Nesse botão consultar, eu vou pegar a data que o operador escolheu, aqui nesse set point, e vou escrever, né, aonde? Naquela variável data inicial var da consulta. Então, quando eu apertar o botão consultar, eu vou escrever. Vou pegar o valor que o cara selecionou, tá certo? E vou escrever esse valor lá na variável data inicial var. Tá certo? Data final, mesma coisa. Vou pegar o valor que o operador escolheu e vou escrever lá na variável data final var. Tudo bem? Quando eu clicar no botão consultar. Muito bem. Então, agora vamos partir para o script do botão consultar. Toda vez que eu der um clique no BT consultar, né, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada data ini, recebe quem? Recebe o valor do setPoint data inicial. Então, ó, data ini, que é uma variável interna de script, recebe quem? O valor do SP data inicial, ou seja, o valor da data que o operador selecionou. A variável data fim recebe o valor do setPoint data final, SP data final ponto value. Então, tem duas variáveis internas scripts, uma chamada dataIn e outra chamada datafim, que vão pegar os valores das datas que o operador selecionou, tá certo? E aí, agora, então, eu vou escrever lá na consulta. Só que antes de escrever na consulta, eu gostaria de mostrar para vocês, né, o seguinte. É muito comum nós utilizarmos em sistema supervisório, desculpa, na programação aqui em VBScript, o conceito de set. O que é isso? Né? Então, ó, eu tenho lá na minha tela histórico o item E3 Browser e o item consulta 1. Então, a consulta 1 do E3 Browser que está na tela inicial. Percebam que esse nome aqui é muito grande. Né? Então, quando eu uso o comando set, o que eu faço? Eu estou criando desculpa aí a expressão, um apelido para todo esse caminho aqui, screen.item.item. Estou criando um apelido. Né? Eu costumo brincar aqui, João Paulo Carvalho Henriques. Né? Em algum momento aí da minha vida, alguém fez um set batata igual a João Paulo Carvalho Henriques. Então, em vez de vocês se referirem como João Paulo Carvalho Henriques, né? Muitos aí falam assim, batata. Por quê? Porque 7 batata é igual a João Paulo Carvalho Henriques, que é um apelido, né? Que é um apelido para ficar mais fácil, né? A nossa. Então, 7 consulta, isso aqui. Então, em vez de escrever esse caminho enorme, eu escrevo consulta. É bem mais fácil, tá? Então, vou criar o set para vocês verem. Set consulta igual E3 Browser. Agora eu vou lá, ó. Tela histórico, E3 Browser 2, consulta 1.
E3 Browser 2, que na nossa tela consulta nós temos dois E3 Browser. E3 Browser 1 e E3 Browser 2. E aí, então, agora existe um método, uma ação que eu permite eu escrever dentro das variáveis, né, que eu criei. Data inicial var, data final var. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou voltar lá. Ó. E3 Browser 2, consulta 1. Existe um método na consulta 1 chamado de setVariableValue. Tá? setVariableValue. Vou setar o valor da variável que está dentro da minha consulta, do filtro da minha consulta. Colar. Olha o tamanho disso. Algo enorme. Só que isso aqui é a mesma coisa de consulta, tá certo? Então, vai ficar mais clean o nosso script consulta. Tá? Quem? Qual variável? Então, ela chama data inicial var, que é a variável que está dentro da consulta, lá no E3 Browser, vai receber o valor do data ini. E consulta data final var vai receber o valor do data fim. Então, eu vou escrever dentro do meu filtro no E3 Browser o valor que o operador escolheu no setPoint data inicial e no setPoint data final. Tá bem? Bom, então, vamos rodar para a gente ver se vai dar tudo certo. Né? Um erro também é comum de script. No princípio não deu, mas vamos lá. Eu vou hoje das 7h40 até 7h42. Né? Só para a gente... Ok. Consultar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Legal. 126 registros aqui em 2 minutos, praticamente. Legal, então tá certinho. Ó. 22/5 das 7h40 até 22/5 às 7h42. Né? Olha só. Então, eu consegui filtrar os registros armazenados, né, usando o conceito de data hora. Então, filtrei o registro, ou seja, eu quero mostrar somente os registros das 7h40 até as 7h42. Né? Posso mudar? Posso. Vamos lá. Então, das 7h35 até as 7h43. Claro que vai dar um número de registros maior. Olha lá, 485 registros. Agora vai das 7h35 às 7h43, com 485 registros. Tudo bem? Então, facilita muito para o operador consultar. Isso não tem nem dúvida. Né? É muito mais fácil para ele consultar quando ele faz um filtro por data e hora. Ah, eu posso fazer um filtro para valores maiores? Pode fazer outros filtros, né? Mas sem dúvida nenhuma, o filtro mais utilizado é o filtro de data e hora. Enquanto esse aqui está com 16.000, certo? Registros, eu filtro aqui para a data e hora que eu quero e resumo esse em 485 registros nesse intervalo de tempo. Tá joia, pessoal? Bom, então, vocês devem implementar o filtro na consulta para dados históricos e implementar também, né, como prática, como treinamento para teleeventos. Né? Se vocês quiserem implementar aqui, podem implementar também para praticar. Né? O importante é implementar aqui para o nosso dados históricos. Nada impede que vocês implementem também para o alarme. Mas nós vamos em outros momentos utilizar novamente consulta com filtro. Né? Então, basta vocês implementarem uma vez aqui, né, nos dados históricos, que já está suficiente. Tá certo? Bom, na próxima semana nós vamos trabalhar com gráfico. Né? Então, quando eu falo de gráfico, tem 3 tipos de gráfico. E3 Chart é o nome do objeto. Gráfico real, o gráfico histórico, né, o gráfico com dados reais, dados com
com dados históricos, e o gráfico a gente chama de misto, que é, dados históricos mais dados reais. Tá bem, pessoal? Então, bom, vou ficando por aqui, né? Espero que vocês implementem aí e eventualmente pode dar um probleminha no script, né? Alguma coisa escrita errada, né? Mas eu estou à disposição para ajudá-los, né? Bom trabalho para vocês e nós estamos chegando, né, aí na reta final da nossa fábrica de tintas. Tá joia? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.